Há milênios atrás, um nome oculto nas Escrituras, um rei, um sacerdote, um enigma eterno. Hoje, você vai descobrir quem foi Melquisedeque. Imagine descobrir um segredo enterrado há 4.000 anos, que pode revolucionar completamente sua compreensão sobre fé, sacerdócio e o próprio plano de Deus para a humanidade. Um homem misterioso aparece do nada nas páginas da Bíblia, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e sua breve aparição mudou o curso da história espiritual para sempre. Quem foi esse personagem enigmático que conseguiu algo que nenhum outro homem alcançou? Que fez Abraão, o próprio pai da fé, se curvar diante dele e entregar seus dízimos? E por que Jesus Cristo foi chamado de sacerdote segundo sua ordem, e não segundo a ordem dos sacerdotes tradicionais? Hoje vamos desvendar o mistério de Melquisedeque, o rei da justiça, o príncipe da paz, o sacerdote do Deus Altíssimo, uma figura que aparece em apenas 10 versículos no Antigo Testamento, mas que carrega em si uma das revelações mais profundas sobre Cristo e o sacerdócio eterno. Prepare-se para uma jornada que vai muito além de uma simples história bíblica. Vamos mergulhar em evidências arqueológicas, manuscritos antigos e conexões teológicas que vão transformar sua forma de ver o plano divino. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre intercessão, sacerdócio e sua própria relação com Deus. Para entender a magnitude de Melquisedeque, precisamos voltar ao ano 2000 a.C., numa época em que o politeísmo dominava o mundo antigo. Abraão vivia cercado de nações que adoravam múltiplos deuses: Baal, Astarote, Moloque. Mas de repente, surge um rei que adora o El Elyon, o Deus Altíssimo. Deus, o único Deus verdadeiro. Descobertas arqueológicas em Tel El Amarna, no Egito, revelaram correspondências que mencionam Urushalim, antiga Jerusalém, já no século XIV a.C., confirmando a antiguidade de Salém. Mais impressionante ainda, tábuas cuneiformes de Ebla, datadas de 2500 a.C., fazem referência ao título El Elyon, confirmando que esse nome divino já era conhecido muito antes de Abraão. Em toda a história antiga do Oriente Próximo, nunca houve combinação de rei e sacerdote em uma só pessoa, exceto Melquisedeque, os códigos de Hammurabi, as leis hititas, os registros egípcios. Todos separavam rigidamente o poder civil do religioso. Melquisedeque quebrou esse padrão milenar. Aqui está o mais intrigante. Em uma cultura obcecada por genealogias, onde reis precisavam provar sua linhagem real e sacerdotes sua descendência sacerdotal, Melquisedeque aparece sem genealogia. Isso era impossível para um líder legítimo daquela época, a menos que sua autoridade viesse de uma fonte muito superior. Por que isso importa hoje? Porque Melquisedeque representa algo que toda alma humana busca: um mediador perfeito entre o humano e o divino. Ele prefigura o que Cristo viria a ser. Não um sacerdote por herança, mas por decreto eterno de Deus. A Batalha dos 9 Reis foi um dos primeiros conflitos internacionais registrados na história. Quedorlaomer de Elão e seus aliados devastaram 5 cidades, incluindo Sodoma e Gomorra. Quando Ló foi capturado, Abraão mobilizou 318 homens treinados, um exército particular considerável para um nômade. Abraão dividiu suas forças durante a noite, uma tática militar avançada que mostra sua experiência em combate. Ele perseguiu os invasores por mais de 300 quilômetros até Dan, depois até Obá, norte de Damasco. Essa foi uma das maiores operações de resgate da antiguidade. No Vale de Savé, Vale do Rei, 2 homens esperavam Abraão, o rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém. Mas veja a diferença. O rei de Sodoma queria negociar espólios de guerra. Melquisedeque trouxe pão e vinho, símbolos de hospitalidade, sustento e algo muito mais profundo. Escavações no Monte Moriá revelaram que já no período de Abraão havia uma estrutura de adoração no local onde hoje fica Jerusalém. Fragmentos de cerâmica com inscrições proto-cananeias mencionam um rei sacerdote local, possível referência histórica ao próprio Melquisedeque. Melquisedeque fez 3 coisas. Primeiro, abençoou Abraão em nome de El Elyon,
Segundo, abençoou o próprio El Elyon por dar vitória a Abraão. Terceiro, recebeu dízimos de Abraão. Isso estabeleceu uma hierarquia espiritual clara. Melquisedeque era superior a Abraão. Abraão deu dízimos antes da lei de Moisés, antes do sacerdócio levítico, antes de qualquer mandamento sobre dízimos. Foi um reconhecimento espontâneo da autoridade espiritual superior de Melquisedeque. O patriarca da fé reconheceu em Melquisedeque algo que transcendia qualquer hierarquia humana, enquanto rejeitou qualquer coisa do rei de Sodoma, para que ninguém dissesse que foi enriquecido por homens. Abraão honrou Melquisedeque com seus dízimos. Essa diferença revela que Abraão discerniu algo divino em Melquisedeque. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça. Salém significa paz. Então, ele é o Rei da Justiça e da Paz. Esses títulos já apontam para algo muito maior do que um simples rei local. 1000 anos depois, o rei Davi conquistou Jerusalém, a mesma Salém de Melquisedeque, e então escreveu o Salmo 110. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi estava profetizando sobre o Messias vindouro. Em 1947, foram descobertos os rolos de Qumran, entre eles um documento extraordinário, 11 Ki Melch, um texto que fala de Melquisedeque como uma figura messiânica que traria libertação no fim dos tempos. A comunidade de Qumran aguardava um Melquisedeque escatológico. O livro de Hebreus revela a verdade chocante. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo Arão. Isso significa que o sacerdócio de Cristo é anterior e superior ao sacerdócio levítico. Melquisedeque não era apenas um tipo de Cristo, ele era a prefiguração divina do sacerdócio eterno. Hebreus 7:3 diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Isso não significa que era um anjo, significa que seu sacerdócio não dependia de linhagem humana, mas de designação divina. Exatamente como Cristo, enquanto os sacerdotes levíticos morriam e eram substituídos, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Isso aponta para Cristo, que vive para sempre para interceder por nós. O padrão do sacerdócio eterno foi estabelecido 2000 anos antes de Cristo nascer. Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi, foi crucificado em Jerusalém, cidade de Melquisedeque, ressuscitou e subiu aos céus como rei e sacerdote eterno. Ele cumpriu tanto a linhagem real davídica quanto o sacerdócio melquisedequiano. Melquisedeque não foi apenas um personagem histórico. Foi uma revelação antecipada do próprio Jesus Cristo como Rei da Justiça e Príncipe da Paz. Deus plantou essa verdade 4000 anos atrás, para que, quando Cristo viesse, reconhecêssemos o padrão eterno do seu sacerdócio. Quando compreendemos que temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nossa perspectiva sobre intercessão muda completamente. Não temos apenas um sacerdote. Temos um rei sacerdote que combina a autoridade real com compaixão sacerdotal. Diferente dos sacerdotes levíticos que ofereciam sacrifícios repetidamente, Cristo ofereceu um sacrifício único e eterno. Isso significa que nosso acesso a Deus não depende de rituais humanos, mas do sacerdócio perfeito e eterno de Jesus. Pedro nos chama de sacerdócio real, 1 Pedro 2:9. Isso não é apenas título, é realidade espiritual baseada na ordem de Melquisedeque. Somos reis e sacerdotes, porque participamos da natureza daquele que é Rei dos Reis e sumo sacerdote eterno. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, estamos nos aproximando do trono da graça, onde Cristo, nosso Rei sacerdote, intercede por nós. Ele combina a autoridade real para nos dar acesso com a compaixão sacerdotal para nos compreender. Assim como Abraão honrou Melquisedeque com dízimos, somos chamados a honrar Cristo com nossa vida inteira, não por obrigação legal, mas por reconhecimento de sua supremacia real e sacerdotal sobre nossas vidas.
Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão após sua batalha. Cristo nos oferece seu corpo e sangue após nossa batalha espiritual. É um convite à comunhão íntima com nosso Rei Sacerdote Eterno. Se você sente o chamado para aprofundar essa compreensão revolucionária sobre Cristo como seu Rei Sacerdote Eterno, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com quem precisa descobrir que temos um intercessor que não é apenas poderoso como rei, mas compassivo como sacerdote. Deixe nos comentários como essa revelação sobre Melquisedeque e o sacerdócio eterno de Cristo mudou sua perspectiva. E se você quer continuar desvendando mistérios bíblicos que transformam vidas, ative as notificações, porque vamos explorar ainda mais segredos escondidos nas Escrituras. Lembre-se, você não tem apenas um Salvador. Você tem um Rei Sacerdote, eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E isso muda absolutamente tudo, até o próximo mistério bíblico que vai revolucionar sua fé. Não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva. Sua jornada de descobertas está apenas começando.